Oiê, vamos falar do Enem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para a gente poder conseguir entender um pouco mais de como se usam repertórios nas redações do Enem, eu vou aqui trazer para vocês, então, uma redação que tem a nota máxima e que, inclusive, utilizou a pandemia como um repertório dentro da sua redação. O meu objetivo aqui é mostrar para vocês como que a gente consegue utilizar repertórios. Apesar de a gente não se preocupar muito no Enem, de como que você tem a profundidade de quanto você conhece do repertório, existe sim uma necessidade de você conectar esse repertório de forma que ele seja pertinente, legítimo e que também ele esteja ligado ao tema. Então isso significa que a gente precisa de um repertório que ele seja não somente retirado de uma das áreas do conhecimento, mas que também ele se conecte a todas as palavras do tema, ou algumas das palavras do tema, mas que também conecte-se à sua argumentação, que é, inclusive, um dos critérios para que você ganhe 200 pontos na competência número 2. Essa redação é tirada justamente da cartilha de redação A1000 do Lucas Felp, que inclusive vai estar aqui embaixo também do vídeo com os links para você poder acessar, não somente para você ver a redação, mas também os textos motivadores desse tema que era de invisibilidade e registro civil. Só para a gente poder entender então como que esse desenvolvimento vai ser trabalhado, a gente precisa também entender que a tese dele que vai ser trabalhada também. Então eu tenho duas essa redação e a que vai ser explicada vai ser de que nesse cenário que a gente vai ter de que, na virtude da ausência dessa documentação, vamos ter uma situação de que a pessoa é privada de ter a sua verdadeira cidadania no país brasileiro. E o parágrafo de desenvolvimento fica assim. Além disso, é importante relacionar a falta do documento de nascimento com o sentimento de invisibilidade desenvolvido pelos indivíduos sem registro, tendo em vista a privação dos direitos sociais, civis e políticos desencadeada pela problemática discutida. Sob essa óptica, somente a partir da certidão de nascimento pode-se emitir as carteiras de identidade e de trabalho, bem como o título de eleitor e o cadastro de pessoa física. Nesse sentido, o acesso aos programas do governo, a exemplo do auxílio emergencial, assistência financeira concedida durante a pandemia da Covid-19, à Seguridade Social e ao exercício de voto dependem diretamente da existência do registro civil. Portanto, a ausência da documentação formal torna parte da população invisível socialmente, já que essas pessoas não podem beneficiar-se dos serviços e das garantias do Estado Democrático de Direito brasileiro. Então, como a gente pode perceber aqui, o repertório que foi se colocado para a gente poder ter essa discussão é um repertório que está fora dos textos motivadores. Isso é um dos critérios que vai fazer com que a gente tenha um uso de repertório dentro da redação do Enem. É uma situação que a gente não precisa ter com que a gente realmente tenha um repertório que fale completamente ao tema, mas aqui a gente percebe que ele se conecta à argumentação. Então, a partir dessa ideia que a gente tem desse repertório retirado dos textos motivadores, a gente precisa perceber que ele vai ser um repertório também que ele sai de uma área do conhecimento, que tem dessa parte que a gente viveu da parte da pandemia, e que depois vai se conectar com a grande discussão, que é como que faz com que a gente tenha esse problema conectado da gente ter com o problema do registro civil ser destacado, fazendo com que ele seja problemático para que nós tenhamos o acesso a direitos e também de serviços sociais. Perceba que nessa redação não está se falando de apenas com que a gente tenha nessa situação da pandemia, mas ilustrando como que a gente pode ter, com um exemplo claro da história, se a gente não tem registro, a gente fica invisível perante a sociedade. Mas não somente invisível perante a sociedade, como uma pessoa que não é valorizada, mas uma pessoa que não tem acesso aos direitos e acesso aos serviços governamentais, como é o foco da discussão do tema de redação e também dessa redação. Por fim, eu acho que o mais importante desse tipo de repertório é a conexão que a gente tem com a realidade. Se a gente for perceber, temos que não somente ele vai fazer com que a gente tenha essa discussão explicando como que a gente tem que a certidão de nascimento é uma porta de entrada para outros documentos, mas mostrando esse cenário da pandemia, fazendo com que a gente tenha que, sim, durante a pandemia nós tivemos esse serviço como foi o auxílio emergencial, mas o problema é que muitas pessoas ficaram sem esse tipo de serviço porque não tinham a certidão de nascimento, mesmo que ainda ela fosse gratuita e mesmo que a gente tivesse com que as pessoas soubessem da importância. Então um sistema que ele tem problemas dentro de si. Então essa conexão do repertório com a discussão do tema, ela é muito positiva e muito necessária para que a gente possa fazer com que o repertório não esteja somente sendo usado ali para poder mostrar que você conhece o repertório. Beleza, muitas pessoas passaram pela pandemia, mas não é porque a gente passou pela pandemia que vai fazer sentido a gente colocar simplesmente esse argumento na redação e ele se resolve por si só. A gente precisa com que você explique essa conexão. A conexão precisa estar estabelecida por você. Eu conheço esse repertório, eu conheço essa situação, mas não é porque eu, corretor, conheço que você vai simplesmente colocar
repertório e você vai simplesmente continuar sua redação. Você precisa provar para mim que você consegue fazer essa conexão sem que eu precise apontar isso para você ou que eu faça sozinho sem que você escreva. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui uma análise de uma redação que utilizou a pandemia, especificamente o auxílio emergencial como repertório dentro da redação. É uma redação muito boa que colocou muito bem esse repertório, porque vai fazer uma progressão até chegar no repertório e fazendo com que ele se conecte, mostrando que não somente ele está ligado com o que está sendo discutido da redação, como o tema de redação e os textos motivadores, mas também o que ele quer apresentar na sua redação. E você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que você queria perguntar, ou até mesmo alguma outra coisa que você queria que eu analisasse do Enem? Como, por exemplo, parágrafos de introdução, parágrafos de desenvolvimento, de conclusão? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!